Bom, pessoal, então vamos começar nosso projeto Mão na Massa. Então eu quero apresentar para vocês alguns componentes que podem ser usados como geradores de energia, tá? Aqui a gente tem uma bateriazinha dessas de computador. Ela diz que fornece 3 volts, uma pilha comum fornecendo 1,5 volt. Aqui a gente tem um componente eletrônico bem interessante que você pode ligar na tomada ou alimentar por uma USB e ele converte essas entradas em 5 volts ou em 3 volts e meio, dependendo de como essa chave está colocada aqui no lado esquerdo ou no lado direito. E você pode encaixar na sua plaquinha de testes esse medidor e aí você vai então alimentar o seu circuito. E você tem também uma bateria, né? 9 volts, né? A bateria comum. Outra coisa que a gente pode fazer também para gerar tensão é a gente pode usar um ventilador de computador, né? Uma ventoinha de computador. Se a gente assoprar aqui com um secador de cabelo, ela vai começar a girar e você vai conseguir detectar a tensão aqui na saída do seu ventiladorzinho. Então todos esses componentes aqui, se vocês tiverem em casa, vocês podem usar para alimentar o circuito de vocês. O que a gente vai fazer agora, a gente vai usar esse equipamento que é chamado de multímetro digital, e ele pode fazer algumas medidas no nosso circuito. Ele pode medir a tensão contínua, ele pode medir a corrente contínua, ele pode medir a resistência de um resistor e ele pode medir tensão alternada. Tem outras entradas aqui também, sensor de fio partido e PNP, mas a gente não vai utilizar elas por enquanto. O que você tem que saber para começar a usar o seu medidor? Bom, primeiro, ele tem 3 buraquinhos aqui embaixo, né? Chamados de bornes. Esses buraquinhos você pode conectar na porta COM, você conecta geralmente, né, o seu fio preto, que significa o aterramento, né, ou seja, o polo negativo do seu circuito. E você tem também o sinal, né, que é esse plug vermelho, que você vai plugar ou na porta à esquerda, quando você quiser medir correntes até 10 amperes durante no máximo 10 segundos, senão você pode estragar, acima de 10 segundos você pode estragar o seu medidor, ou no lado direito se você quiser fazer leituras de tensão, corrente e resistência. Então, como a gente vai medir tensão agora, eu vou fazer a ligação na porta preta aqui na porta COM e vou ligar meu medidor aqui também na porta vermelha, porque eu vou medir tensão e é representado pela letra V. Lembrando que a letra V representa a tensão, a letra A representa a corrente e o ômega representa então resistência. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai medir tensão contínua, então vamos ligar aqui, a gente está medindo tensões até 20 volts, então vamos ligar aqui na porta de 20 volts, na escala de 20 volts. E vamos medir a tensão de cada um desses componentes. Então aqui eu tenho 2 ponteiras ligadas, né? Positivo no lado positivo e negativo no lado negativo. Então vamos ver se realmente aqui a gente consegue 3 volts. Olha aí, ó. 3.2, tá até um pouquinho acima, né? Na pilha, vamos lá, conectar aqui ao lado positivo. Ele diz que dá 1,5, lembra? Na pilha. Vamos ver quanto é que está batendo aqui. Um 1.63, né? Também um pouquinho acima do que ele falou que daria. Agora a bateria. Negativo, negativo. Se você inverter não tem problema, né? Na medição de tensão não tem problema, né? Porque não vai queimar nada, né? Então aqui, ó, tem um lado negativo e um lado positivo. Então negativo e positivo. Aí, ó, 9.65 volts. E para a gente poder fazer a medição desse componente, a gente precisaria ligar ele num circuito. Né? Não vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso mais para frente. Aqui eu posso, no minha ventoinha, eu posso pegar o positivo e encostar simplesmente aqui no negativo e fazer a mesma coisa para o positivo. Esse é um pouquinho mais difícil porque a gente vai precisar soprar. Conforme ele vai gerando tensão. Vocês podem ver no medidor. Se eu assoprar, vocês conseguem ver também. Bacana, né? Então, beleza. Nosso primeiro experimento, então, vai ser o mais simples possível, que a gente vai tentar ligar esses LEDzinhos, né? Esses diodos emissores de luz, né? LEDs, Light Emitting Diodes, usando, então, essa bateriazinha de 3 volts, né?
9 volts, se a gente utilizar, a gente pode queimar, né? Porque esses LEDs eles suportam no máximo aí 5 volts, tá? Então eu poderia usar o meu componente de protoboard para fazer a ligação desses LEDs, como a gente vai fazer mais para frente. E poderia usar um conjunto de pilhas ligadas uma na frente da outra, né? Como uma ligação em série, a gente vai aumentando a tensão, né? Mas a gente vai usar essa de 3 volts, que é mais simples, tá? Então, se a gente inverter também não vai queimar o nosso LED. Então, a primeira coisa que eu vejo é que se eu ligar invertido, ó, ele não vai acender. Eu preciso ligar na posição correta para ele acender. Qual é a posição correta? A perna maior no positivo e a perna menor no negativo. Então, se eu olhar aqui na bateriazinha, ó, tem um mais, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, né? Tem um maisinho. Então, ó, quando eu ligo no positivo, ele liga e acende o LED. Então, tem que sempre manter a polaridade correta nos diodos, senão você pode queimar o diodo, ou então ele simplesmente não vai ligar. Bacana? Você consegue esses componentezinhos dentro de qualquer coisa queimada que você tem em casa. Todo equipamento hoje em dia tem um LED, né? Se você abrir lá a plaquinha, você vai ver que tem um LED e você pode tirar esse LED, cortar, né? Faz o teste das perninhas para saber qual é o lado positivo e qual é o lado negativo e deixa, né, o lado positivo um pouquinho maior para você se orientar. E aí você pode recuperar um LED e aproveitar para os seus experimentos. Bacana?